aulinha para conta. Vamos continuar a nossa conversa de análise de amplificadores de pequenos sinais. Basicamente, é a análise AC de circuitos amplificadores, né? Isso que a gente faz nessa disciplina. É olhar para um amplificador e analisar ele no domínio AC, basicamente. Né? Vamos lá, que eu deixei só uma dica que eu trouxe aqui para vocês acessarem. Não sei se vocês acessam esses links que eu coloco aqui para vocês, tá? Depois lá no PDF. Mas aqui é legal, não sei se alguém já conhece esse canal, o WR Kits. Ele tem esses dois vídeos aqui bem interessantes, aplicando um pouco das coisas que a gente vê nessa disciplina, tá? Um amplificador de VHF e um pré-amplificador de áudio. É bem interessante que dá um contexto legal, vocês veem um circuitinho na prática desses que a gente está analisando aqui na disciplina, tá bom? Mas vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Basicamente, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo na última aula. Toda disciplina, ela vai seguir basicamente essa metodologia, tá? A gente vai mudando o circuito e aplicando a mesma metodologia de análise, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai, em vez de analisar a polarização fixa, que a gente analisou na última aula, a gente vai analisar esse circuito chamado polarização por divisor de tensão, tá bom? É isso aqui que a gente vai fazer hoje. Troca o circuito e aplica a mesma metodologia. Lembrando, né, por que a gente está estudando, qual que é o objetivo de nós aplicar essa metodologia de análise desses circuitos, tá? Lembrando, então, para vocês, que esses circuitinhos que a gente analisa, e esse aqui, por exemplo, é o circuito de polarização fixa que a gente viu na última aula, né? Esse circuitinho que é o de polarização fixa que a gente viu na última aula. Lembrando que a ideia aqui, o princípio de análise desses circuitos, é entender como que ele funciona e, matematicamente, como que são as principais grandezas envolvidas nesse circuito, tá? Então, o ambiente de análise aqui é que isso aqui são pequenos amplificadores de sinais, né, ou amplificadores de pequenos sinais. Então, eu tento sempre ressaltar onde que isso aqui está instaurado, certo? Esses circuitos, eles são parte de um circuito maior, eles são partes de um circuito de amplificação maior, onde tu tem, por exemplo, sinais de entrada, sinais de pequena amplitude muito pequena, tanto é que na simulação que a gente fez na última aula e as simulações que a gente vai continuar fazendo, esse sinal de entrada é na ordem dos milivolts, tá? Então, são sinais de ordem muito baixa, geradas geralmente por um sensor, um captador, alguma coisa assim, certo? E daí, o primeiro estágio que a gente fala, que é a pré-amplificação, ou os primeiros estágios de amplificação, a gente chama de amplificadores de pequenos sinais, tá? Que são esses circuitos com transistores aqui, tá? E a gente viu na última aula o mais simples deles, que era a polarização fixa, que é esse circuito que está aqui no slide para vocês, tá? E daí, lembrando para vocês o seguinte, o que está acontecendo aqui? Tu usa um circuito de polarização para definir, para botar o transistor a operar num ponto quiescente, tá? O transistor, ele pode operar tanto quanto amplificador, como chave, né? On-off, fechada e aberta. E quem define, como que tu define isso, em que lugar que ele vai operar, e isso, que região que ele vai operar, que a gente diz, né? Se ele vai operar na região de saturação, na região de corte, que isso é operar como chave, ou ele vai operar na região linear, que isso é operar como amplificador. Como que eu defino o ponto de operação? É através dos circuitos de polarização. Esses circuitos de polarização definem o ponto quiescente, definem o ponto de operação do transistor, define como que ele vai trabalhar. Então, geralmente, a gente coloca lá no meio da reta de carga esse cara trabalhar, porque ali ele vai trabalhar como amplificador, tá? Lembrando que tudo que tu tá fazendo aqui, por essência, o que tu tá fazendo é tu tá manipulando a energia de uma fonte, nesse caso aqui CC, que a gente trabalha sempre, né, um VCC, tu tá manipulando a energia dessa fonte, tu tá transformando a energia dessa fonte para um sinal de saída VO. E a gente representa RL a carga que tu está alimentando, que pode ser um alto-falante, pode ser outro estágio de amplificação, não interessa, a gente chama de RL porque é a carga. E daí, então, o que tu está fazendo? Tu está pegando essa tensão, essa energia da fonte CC e está manipulando ela, tu está transformando ela num sinal de saída VO.
Então, a gente está pegando esse VCC aqui, por exemplo, né, uma tensão contínua, que pode vir, por exemplo, de um retificador de onda completa, seguido de capacitor, enfim, é uma tensão contínua, e tu está transformando, por exemplo, num sinal de saída aqui, com uma amplitude bem definida, com uma frequência bem definida, tá? E como que tu faz essa transformação aqui, né? Tu está transformando desse formato para esse formato, que é isso que a eletrônica faz, tá? Sempre tu transforma energia de um formato em outro. E como que tu faz, nesse caso aqui, como que tu faz essa transformação? É através da leitura de um sinal de entrada. E o que cada amplificador faz é exatamente isso, ele pega esse sinal de entrada e sintetiza na saída uma réplica, né, um espelho, uma variável não, um reflexo desse sinal de entrada. É isso que os amplificadores fazem. Em nosso caso aqui, esse nosso sinal de entrada ele tem amplitude muito pequenininha, e ele vai sintetizar um sinal na saída, com um reflexo, mesma forma de onda desse sinal de entrada, só que com amplitude diferente. Tá? E lembrando, a energia que ele joga aqui para a saída, a energia que ele vai jogar para um próximo estágio ou para uma carga, ela vem de uma fonte CC, de uma tensão de alimentação. Tá? A energia que vai para a saída, ela vem dessa fonte. Então, tu está manipulando, tu está transformando a energia dessa fonte contínua nesse sinal de saída, sendo que esse sinal de saída é um reflexo desse sinal de entrada, tá? Então, isso aqui são coisas conceituais que é muito importante estar na cabeça de vocês, certo? Onde que isso aqui é aplicado? Isso aqui são amplificadores de pequenos sinais. O que significa? Que ele vai amplificar um sinalzinho de entrada, que é a resposta de um sensorzinho, ou a resposta de um captador, que eu uso bastante o exemplo, né, para áudio. Enfim, é um sinal de entrada que está vindo de um sensor, por exemplo. Tá? E o que o amplificador faz? Ele converte um sinal de uma fonte CC num sinal de saída, sendo que esse sinal de saída tem o mesmo formato daquele sinal que tu botou no ponto de entrada. E como que ele faz isso eletricamente, é como eu tinha mencionado para vocês, né? Que tu põe uma alteração, uma perturbação aqui na entrada desse circuito, logo essa perturbação aqui na entrada vai gerar uma perturbação aqui no sinal de base, e esse, como tu variou a corrente de base, vai variar a corrente que desce aqui no meu resistor de coletor, logo vai mudar a corrente nesse nó, ou melhor, vai mudar a tensão nesse nó, e aí, por consequência, tu capta essa variação no nó e joga para a saída, tá? Então, essa aqui é a variação no nó. Então, basicamente, como ele funciona eletricamente é assim, é uma perturbação em torno do ponto de operação. Então, lá em dispositivos 1, tu aprendeu a botar o transistor no ponto de operação, que era o chamado ponto quiescente. Agora, a gente perturba esse ponto quiescente. A gente bota variações nesse ponto quiescente, certo? E botar a variação nesse ponto quiescente é introduzir esse sinal VI aqui. E captar essa variação amplificada é coletar o sinal aqui, por exemplo, nesse tipo de configuração, no coletor do nosso circuito. Tá? E daí tu joga aqui para o RL, que pode ser um alto-falante, que pode ser outro estágio de amplificação, enfim, pode ser qualquer coisa. A gente está analisando só esse estágio aqui por enquanto. Tá? Então, essencialmente é isso que a gente está fazendo. E o que a gente quer fazer aqui é analisar matematicamente isso aqui. Então, é isso aí que acontece, é isso que eu conversei aqui com vocês até agora que acontece. Essa ladainha aí descreve o que acontece no amplificador de pequenos sinais. Mas e o que a gente quer fazer aqui na disciplina, além de entender o que está acontecendo? É quantificar matematicamente. Bom, ele está amplificando. O que é amplificando? Então, quer dizer que existe uma relação entre a amplitude do sinal de saída e a amplitude do sinal de entrada. Né? Qual que é a relação entre essas amplitudes? E essa relação entre as amplitudes que a gente chama de ganho, né? Um ganho de tensão, AV, que a gente tem. Então, qual que é, matematicamente, qual que é essa relação que existe? Ou seja, quanto que esse amplificador amplifica? Isso a gente quer responder. Tá? Matematicamente, quer achar uma equação em função dos parâmetros do circuito. O que são os parâmetros do circuito? RB, RC, o beta, isso são parâmetros do teu circuito. Tá? Então, em função desses parâmetros, a gente quer definir qual que é a equação do ganho. Ele vai amplificar 100 vezes? Vai amplificar 125 vezes? Como que é? Então, a gente quer achar a equação para o ganho e ainda outras
características que eu falei para vocês, que é a impedância de entrada e impedância de saída. Nesse momento agora é mais visível a gente entender também a impedância de entrada, que a impedância de entrada diz para nós qual que é a corrente que o meu amplificador vai drenar lá do meu sensor ou do meu captador. Então, eu falei para vocês que, geralmente, a gente quer que essa corrente drenada aqui seja muito pequena ou nula. Então, por isso que a gente quer saber qual que é a equação da impedância de entrada para quem estiver aqui dentro do pontilhado. Quem está agora é o circuito de polarização fixa, mas a gente vai mudar. A gente vai trocar quem está dentro do pontilhado e a gente quer achar uma equação para cada carinha que está ali dentro. E a mesma coisa para o ZO, que a gente vai ver depois que ele influencia diretamente no ganho de tensão, quando a gente estiver mais adiante na disciplina. Tá? Então, esses são os primeiros 3 parâmetros que a gente quer encontrar. E, além disso, como eu estou falando para vocês que isso aqui são sinais variantes no tempo, são sinais AC, a gente ainda quer saber, como isso aqui é um sinal AC, eu quero saber qual que é a influência da frequência desse sinal na resposta do meu amplificador, né? Qual que é a influência? Se eu trabalhar com frequências muito baixas, se eu trabalhar com frequências muito altas, o que, que vai acontecer no nosso circuito? A gente quer achar uma equação, equações matemáticas que descrevem, que quantificam esse comportamento para nós. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente quer responder sempre na disciplina. Por que, que a gente quer responder isso aqui? Porque isso aqui é o caráter matemático que descreve essa ladainha que eu falei antes. Ele vai amplificar, mas vai amplificar quanto? Ele vai drenar a corrente, mas vai drenar quanto? Se eu mudar a frequência, muda o ganho, mas muda que jeito? Tá? Então, essas respostas que a gente quer encontrar nessa disciplina. E para encontrar essas respostas, né, como existem diferentes circuitos de polarização, o que é o circuito de polarização? Sempre lembra, circuito de polarização é quem colocou o transistor a funcionar num certo ponto quiescente, quem polarizou o transistor num ponto quiescente. Existem diferentes circuitos que fazem essa função. Então, a primeira que a gente analisou foi o polarização fixa. E a metodologia que a gente tem para analisar qualquer amplificador, independente da polarização, é transformar basicamente ele nesse circuitinho equivalente do lado aqui, ó. Então, a gente vai pegar vários circuitos de polarização, a exemplo aqui é o polarização fixa, mas a gente vai pegar vários e vai redesenhar o modelo equivalente dele, que é esse circuitinho do lado aqui, ó. O que esse circuito do lado aqui traz para vocês? É uma representação gráfica, desses parâmetros que a gente quer calcular. É uma representação gráfica desses parâmetros aqui. A gente pega esses 3 parâmetros que a gente aprende a calcular, que a gente equaciona para qualquer circuito de polarização, e representa qualquer amplificador nesse formato aqui, onde a gente vai calcular o ZI, o ZO e o ganho para cada um dos circuitos de polarização. Então, todos os circuitos de polarização a gente vai transformar nesse circuito equivalente, que é uma representação gráfica desses parâmetros que a gente precisa, que a gente quer saber. O quanto que amplifica, qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já fez isso para polarização fixa. A gente já pegou esse circuito que está aqui agora para vocês, que é o chamado polarização fixa, que só tem um resistor de base e um resistor de coletor, que a função desses 2 resistores é definir o ponto quiescente do transistor, né, o VCE e o IC aqui, tá? Essa é a função desses resistores. Então, a gente já pegou esse cara e equacionou na última aula as equações de AV, ZI e ZO em função dos parâmetros. Ou seja, eu já sei construir um modelo equivalente para polarização fixa. Agora a gente vai trocar o que está dentro desse pontilhado vermelho. Vamos tirar a polarização fixa e vamos para outro circuito que vem na mesma função, que vem estabelecer o ponto quiescente do transistor, tá? Então agora a gente vai tirar ali, ó, tirou polarização fixa e vamos colocar o chamado polarização por divisor de tensão, tá? O que muda de um para o outro? Basicamente, é o circuito que define o ponto quiescente do nosso transistor. Em vez de eu usar só 2 resistores, agora eu estou usando 4 resistores para definir o ponto quiescente. E o que muda? Né? Por que eu não uso sempre o fixa?
Por que que eu troquei agora de circuito de polarização? Por que que eu não uso sempre o mesmo circuito de polarização para o transistor? Aí, quem sabe vocês viram lá em dispositivo Zoom que cada circuito de polarização tem uma característica diferente do outro. Então, às vezes, um é mais simples, que é o caso do polarização fixa, é o mais simples, mas aquele circuito de polarização, que é esse aqui, o anterior, né, o fixa, ele é muito dependente da temperatura, é muito dependente das variações de beta, e se vocês mediram o beta já de um transistor, vocês veem que esse beta varia, se tu assoprar o transistor, o beta já varia, né? Então, por exemplo, o beta é 100, mas tu encostou no transistor, o beta às vezes vai para 120. Tu encostou, tu assoprou ele, o beta cai para 90, sei lá, certo? Ele dá uma variação bem grande em torno do valor nominal. Para pequenas variações ambientais, ele muda muito o valor de beta. E se o beta fica variando, pô, muda toda a nossa análise. Daí o ponto quiescente vai mudar com a temperatura, daí o nosso ganho vai mudar com a temperatura, tudo vai variar porque o beta está variando muito. Então, o que, que o pessoal fez? Começou a incrementar o circuito de polarização para tornar o ponto quiescente menos dependente do beta. Ou seja, o ponto quiescente é mais estável. Então, para tornar o ponto quiescente mais estável e, por consequência, as coisas não mudarem com o beta, como, por exemplo, o ganho, as impedâncias não mudarem com a temperatura, porque mudou a temperatura, mudou o beta, então tu torna tudo mais robusto com relação ao beta. E um jeito de fazer isso é o circuito de polarização por divisor de tensão, que é esse que está aqui para vocês. Tá? Esse circuitinho aqui, eles aumentaram o circuito de polarização para tornar o ponto quiescente mais estável com relação à temperatura. Porque se mudava a temperatura, mudava o beta, mudava tudo. Tá? Basicamente isso. Então, por isso que tu tem vários circuitos de polarização. Porque cada um é melhor para uma coisa. Tá? E agora a gente vai analisar um segundo circuito, que é o polarização por divisor de tensão. Estão entendendo até agora, pessoal? Não sei se a chuva está incomodando aí também. Nenhuma dúvida? Estão entendendo isso aí? Tranquilo. Show. É a cachoeira na minha janela ali. Vamos lá, então. Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na última aula, que é encontrar a equação para os três parâmetros, né? Encontrar a equação para o ganho de tensão, para a impedância de entrada e para a impedância de saída, só que agora em cima dessa estrutura aqui. Tá? A gente vai olhar dentro do pontilhado agora, em vez de ser a polarização fixa, é a polarização por divisor de tensão. Tá? Mas é importante que tu te ligue um pouquinho desse contexto, tá? Desse contexto que eu quero falar aqui para vocês, tá? Aonde que isso está inserido, o que está acontecendo aqui, né? Que ele está convertendo esse sinal VCC no sinal de saída, né? Badabim, badabum, toda essa ladainha aí, que é o que dá o sentido para essas coisas que a gente está analisando, tá? Então, eu quero achar a equação para esses três parâmetros para fazer aquela representação que eu falei antes. Ó. A gente já fez essa representação aqui, ó, desse circuito da direita, para a polarização fixa. A gente já calculou o ZI, ZO e AV para polarização fixa. Agora, a gente vai fazer para esse circuito aqui, que é o divisor de tensão. Tá? Vamos calcular esses três caras para conseguir desenhar esse modelinho aqui para o divisor de tensão. Só ajeitar aqui, para não me perder. Ok. Tá. Então, vamos lá. Então, para eu conseguir fazer isso, para a gente conseguir calcular aqueles três parâmetros ali que eu comentei antes, para poder achar a equação do AV, a equação do ZI e a equação do ZO, é muito importante que você se ligue o seguinte, esses três parâmetros aqui, essas três equações, elas são válidas para os sinais AC do meu amplificador. O que, que são esses sinais AC? É o sinalzinho de entrada, que vai perturbar a base, que vai perturbar o coletor, e aí tu vai gerar o sinalzinho de saída, tá? Esses sinais, que, por exemplo, o ganho é a relação entre esse sinal de entrada aqui
e o sinal de saída são relações AC. Tu está amplificando sinais AC, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para encontrar esses três parâmetros, a gente faz uma análise chamada análise AC de pequenos sinais, tá? Lá em dispositivos 1, tu fez uma coisa chamada análise CC, que era aprender a calcular esses resistores para polarizar o transistor na região de operação que tu queria, no ponto quiescente que tu queria. Tá? Agora, a gente está dizendo assim, ó, bom, ele já está naquele ponto quiescente. Se eu botar ele a trabalhar agora, como que é esse trabalho? E quando ele trabalha, ou seja, quando ele amplifica esses sinais AC. Então, a gente tem que primeiro construir um modelo AC do nosso amplificador original. Então, primeira coisa que a gente faz é pegar esse circuitinho aqui e construir o nosso modelo. Tá? E aí, o que é que a gente tem que fazer para construir esse modelo? São aquelas três condições de análise que eu vinha comentando para vocês. A gente pega o amplificador original, que está aqui, essa imagem aqui, e aplica as três condições de análise. A primeira delas, a primeira condição de análise é o seguinte: como eu vou analisar AC, eu não estou mais me importando com os valores médios. Não quero saber mais o que é valor médio, porque eu só estou interessado no quanto que ele amplifica meu sinal de entrada. Então, eu não quero mais saber de sinais CC. Então, a primeira coisa que eu faço é zerar as fontes CC. Tá? Zerar as fontes CC. Beleza. Fontes CC. Daí a gente olha o nosso circuito original e eu pergunto para vocês, qual que é a fonte CC que tem no nosso circuito? Ou melhor, quais que são as fontes CC que tem no nosso circuito? Olhando, eu já comentei antes, que a fonte CC que a gente tem no circuito é a fonte de alimentação, é o VCC. Isso aqui é uma fonte de tensão contínua. Né? Lembra que eu comentei para vocês que a gente coloca essa representação aqui, que é um nó escrito VCC, que na real, o que a gente tem aqui, ó, é uma fonte de tensão com relação à referência de valor VCC, 10, 15, 20 volts, sei lá. Então, essa aqui que é a fonte CC que a gente tem no circuito. Então, o primeiro passo para análise, ou seja, o primeiro passo para achar esses três parâmetros aqui, é zerar as fontes CC. Então, eu vou lá e vou zerar uma fonte CC. Essa fonte CC aqui é uma fonte de tensão. Ela tem um valor de tensão, 10, 20, 30 volts, enfim, depende do circuito. Ela tem um valor, é a fonte de alimentação do meu circuito, é da onde vai vir toda a energia que eu forneço na saída do meu amplificador, tá? É da onde vem a energia que eu forneço na saída. O que significa zerar essa fonte? Bom, se ela é uma fonte de tensão, eu quero transformar ela em 0 volts. Para eu transformar em 0 volts, eu venho aqui e conecto esse terminal positivo dela, eu tiro ela e substituo ela por um curto para minha referência. Isso aqui é zerar a fonte CC, é tornar ela um elemento de 0 volts entre os terminais. Zerei a fonte CC. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo na direção de obter esses três elementos aqui. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós ignorar a impedância dos capacitores, né? Eu posso botar aqui, ó, ignorar XC. O que significa isso? Significa que a gente vai ignorar a influência dos capacitores no nosso circuito. O que é isso? É o seguinte, a gente sempre vai ter capacitores nos nossos amplificadores, que são os capacitores de desacoplamento, como por exemplo C1, C2, ou capacitor de auxílio à polarização, que é o caso do CE. Nesse caso aqui a gente tem 3 capacitores. No polarização fixa a gente tinha só 2. O que significa ignorar a impedância desses capacitores? Significa dizer o seguinte: como eu tenho um sinal AC de entrada, significa que ele tem uma frequência envolvida. É 1 Hz, é 10 Hz, é 20 kHz, é 100 Hz, é 100 kHz, enfim, vai ter uma frequência. Depende do que tu está medindo ali, o que tu está captando, depende, mas vai ter uma frequência desse sinal de entrada. E como a gente sabe, a impedância do capacitor, né, esse XC aqui, ela depende da frequência, né? A gente sabe que a impedância de um capacitor depende da frequência, que é 1/2πfc, ou ômega C, né? Esse 2πf é o ômega.
1 sobre 2 πFc. Então, a impedância desse capacitor aqui, a impedância desses 3 elementos, ela depende da frequência desse sinal de entrada. E o que a segunda condição de análise está dizendo? Vamos ignorar. Vamos ignorar essa influência. O que significa dizer vamos ignorar? Eu estou trabalhando numa frequência alta o suficiente, de tal forma que a impedância do capacitor é muito pequena. Isso significa esse passo 2 da análise. A gente está trabalhando com uma frequência muito grande. Se a frequência é muito grande, então a impedância do capacitor é muito pequenininha. E se a impedância do capacitor é muito pequena, o que é um elemento de impedância muito pequena? Significa que o meu capacitor agora, se ele possui uma impedância muito pequena, porque eu disse que a frequência é alta, então significa que esse elemento aqui basicamente é um curto-circuito. Basicamente esse cara aqui vai ser um curto-circuito. E esse aqui também. Porque todos eles estão trabalhando na frequência do sinal de entrada. E eu estou assumindo, estou tirando a minha cabeça, para simplificar a análise, estou assumindo que a frequência de entrada é grande o suficiente. Ou seja, é muito grande. E se a frequência é muito grande, a impedância dos capacitores é muito pequena. E se a impedância é muito pequena, eu posso... é um curto. Assumo que é um curto no lugar. Tá? É verdade sempre isso? Não, não é sempre verdade. Mas para nossa análise vai ser. Mais adiante na disciplina a gente vai dizer assim, depois, mais adiante a gente vai chegar e dizer assim, tá, mas e se essa frequência não for grande o suficiente? Daí a gente vai equacionar a influência da frequência. Mas isso mais lá na frente. Por enquanto, vamos assumir. Não, frequência é bem grande, posso botar um curto no lugar dos capacitores. Essa é a segunda condição de análise em direção à obtenção desses 3 parâmetros aqui, tá? Que é quem descreve matematicamente como que o meu amplificador funciona. São esses 3 parâmetros. Bom, então, botei a segunda condição de análise, que é ignorar a impedância dos capacitores. Mais. E o que mais? Terceira condição de análise. Tá? A terceira condição de análise, a gente vai trocar o TBJ pelo modelo. O transistor, a gente vai trocar pelo modelo do TBJ. Modelo, e nesse caso a gente vai usar o modelo RE, que foi o que eu passei para vocês. Aonde tem o transistor, a gente vai trocar pelo modelinho RE do transistor. Tá? E a gente vai desenhar agora, vocês vão ver melhor. Então, assim, aqui, tem o transistor, O que a gente vai fazer? Vai trocar o transistor por uma rede de resistores e fontes que descrevem o comportamento do transistor. Com que objetivo? Porque é muito mais fácil eu analisar um circuito onde só tem resistor e fonte do que eu analisar um circuito que tem um transistor lá no meio. Tá? Então, o terceiro passo é trocar o transistor aqui pelo modelo dele, tá? Pelo modelo elétrico desse transistor. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Estou conseguindo recordar para vocês o que a disciplina estuda? Tá indo. É um assunto bom para de manhã cedo, né? Uma delícia. Quem aqui não gosta? Tá, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar essas 3 condições aqui e o resultado de aplicar essas 3 condições é redesenhar o nosso circuito para um circuito equivalente, tá? Então, vou só apagar aqui para redesenhar esse circuito. Agora eu vou fazer, vou aplicar, a gente já botou lá no circuito, né? Zerou a fonte CC, curto-circuitou os capacitores e vamos trocar o transistor pelo modelo, tá? Então, se eu redesenhar esse circuito, como é que a gente fica, tá? Vamos fazer aqui, Se eu pegar esse circuito agora e redesenhar ele aplicando as 3 condições de análise. Então, a gente tem o sinal de entrada aqui, tá? O sinal que vai ser amplificado, tá? Então, ele aqui, vamos botar aqui assim, sinalzinho de entrada. Tá? Nesse caso aqui, ele chamou de VS, tá? Mas eu vou chamar de VI. Vou chamar de VI, vocês que lutem aí, tá? Vou chamar ele de VI, porque é sinal de entrada. Aqui. E daí, o que a gente tem? O que a gente tem no nó aqui do sinal de entrada? Sinal de entrada, aqui embaixo ele está ligado na referência, já botei aqui a referência. Agora, o que ele tem conectado aqui nesse nó, que é esse nó que eu acabei de desenhar? Ele teria, pelo nó,
chegar aqui no capacitor C1, certo? Ele chegava no capacitor C1 e encontrava o capacitor C1. Só que o que diz a nossa segunda condição de análise? Ignorei a impedância. Então, o capacitor virou um curto. Então, no lugar desse capacitor aqui, agora a gente tem um curto. Isso aqui é o capacitor, ó, tá? Esse cara aqui é o capacitor. Só que agora ele virou um curto, tá certo? O que mais que a gente tem nesse nó aí? O que mais que a gente tem nesse nó aqui, ó? Passou o capacitor, chegou no nó de base do meu transistor, ó. Chegou aqui, que é o nó de base do transistor, tá? Que é esse nó aqui. Então, aqui a gente tem o nó chamado, que eu botei ali do lado, nó base, nó B. Quem que está conectado nesse nó? Bom, para a esquerda é o sinal de entrada, que a gente já conectou. Para baixo tem um resistor R2 conectado na referência. Então, vou botar aqui, ó. Para baixo tem o resistor R2 conectado na referência. Quem mais está conectado no nó? Bom, para cima tem o resistor R1. E esse resistor R1 está conectado em quem? Para baixo está conectado no nó e para cima ele está conectado aonde? Ó? A perna de baixo do R1 está no nó, beleza. E a perna de cima do resistor? Se tu olhar aqui, ó, tá ligado lá onde era o VCC. Só que o que a gente fez na primeira condição de análise? A gente zerou o VCC. Então, agora, esse terminal de cima do R1 está conectado na nossa referência. Então, esse R1 está indo para cima aqui, ó. R1 está conectado na referência também. Tá? Se não está acompanhando, não é fala. Se está indo muito rápido, fala aí também. Tá? Então, aqui, o nó base, a gente fez ele para a esquerda, está ligado no VI, para baixo no R2, para cima no R1, e para a direita, ele está conectado na base do transistor. Então, aqui para a direita, ele está conectado na base do transistor. Tá? E aí, a terceira condição de análise. Porque a terceira condição de análise diz o seguinte, o transistor, que está aqui, ó, a base dele, tu vai trocar pelo modelo do transistor. E aí a gente construiu na primeira aula da disciplina o que era o modelo do transistor, que era o seguinte, da base para o emissor, que é esse nó aqui, ó, da base para o emissor, ele funciona como se fosse uma resistência, da base para o emissor. Da base para o emissor, ele funciona como se fosse uma resistência. E o valor dessa resistência é beta Rzinho E. O valor dessa resistência é beta Rzinho E. Tá? Isso é o modelo RE. Isso aqui é a entrada do modelo RE do teu transistor. Então, eu vou pegar aqui, ó, só para for circular, vou trocar esse E aqui por amarelinho também. Assim, ó. O E, tá? Então, aqui, ó, tu tem a base, que tem o emissor, e aqui dentro, isso aqui é o transistor. Tá? E depois a gente vai ter o modelo de saída dele também aqui, mas na entrada vale beta RE. Show! Entendido até aqui? É a junção desse nó para esse nó aqui, ó, tá? Esse ladinho dele aqui é essa resistência de valor beta RE. Ok. Conectei e fiz a base do transistor. Agora, vamos olhar o seguinte, ó. Vamos olhar aqui no emissor desse transistor agora, ó. Vamos olhar no emissor do transistor, ó. Já que eu desenhei o nó emissor, ó, vamos olhar quem que está conectado nesse nó. Está conectado o RE para a referência, concorda? Está conectado aqui, ó, no nó emissor, está conectado o Rzão E para a referência. Então, vou desenhar ele lá. Vou colocar, ó, do emissor para a referência, existe um resistor chamado Rzão E. Aqui, ó, vou botar ele aqui assim, ó, Rzão E. Tá? Não confunde esse Rzão E com esse Rzinho E. Esse Rzinho E é a resistência do silício entre a base e o emissor. Ele não existe fisicamente, é uma resistência interna do transistor. Esse Rzão E, ele existe, tá aqui ele, ó. Ele existe fisicamente. É um resistor de polarização CC do teu transistor. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, resistor Rzão E, que está conectando o emissor do meu transistor na referência. Tá aqui o Rzão E.
E o que mais que está conectado aqui no emissor do meu transistor? Dá uma olhadinha. Tem mais uma coisa conectada ali naquele emissor. O que é que está conectado além do Rzão E? Tem esse outro elemento aqui, ó, que é o capacitor de emissor CE. Está conectado aqui também no nó de emissor com relação à referência. Também está conectado ali. Só que o que a gente fez? A gente trocou os capacitores por curtos, porque a gente está assumindo que a frequência é grande o suficiente. Então, quer dizer que esse capacitor aqui, eu posso botar um curto no lugar dele. E ele está conectando quem em quem? Está conectando o emissor na referência. Então, vou colocar o capacitor lá no meu circuito. Do emissor para a referência, do emissor para a referência, existe o capacitor CE. Só que a gente trocou os capacitores por esse elemento aqui, que é um curto, né? Porque a gente assumiu que a frequência do sinal de entrada é muito grande. Beleza, desenhei o nó base do transistor, desenhei o nó emissor e tudo que está pendurado no emissor. Agora falta nós desenhar o nó coletor e tudo que está conectado no coletor, né? A gente fez a base, desenhou para a esquerda, a gente tem o VI, para baixo o R2, para cima o R1, depois desenhou o emissor, para baixo o RE e o curto, e agora vamos fazer o coletor. O que a gente tem no coletor? Vamos puxar um nozinho lá e chamar ele de coletor agora, ó. Vamos puxar ele aqui, ó. E esse cara aqui vai ser o nosso coletor. Dá uma olhadinha ali, ó. Quem que está conectado no nosso coletor? Para cima do nosso coletor, ó. Para cima do nosso coletor tem o resistor RC, que no circuito original ele vinha conectado aqui no VCC. Só que agora a gente sabe que esse VCC está ligado na referência. Então, vou conectar ali, ó. Do coletor para a referência, tem o resistor RC. Então, vou puxar aqui, ó. Do coletor para a referência, existe o RC. Beleza? Do coletor para cima. Do coletor para a direita, ó, do coletor para a direita, a gente tinha o capacitor C2, só que o capacitor C2 virou um curto. Então, vou botar aqui, ó, do coletor para a direita, agora a gente tem aqui um curto, que é o C2, e na extrema direita do C2, aqui a gente tem o sinal de saída, né? Tá aqui, ó, sinal de saída. Então, aqui é a saída do nosso amplificador. Quem que ainda está conectado nesse coletor? A gente fez para cima, para a direita, falta pensar para baixo. Bom, para baixo a gente tem o próprio transistor, né? Para baixo desse nó C, a gente tem o coletor do transistor. E o que a gente tem no nosso modelo? Que no coletor do nosso transistor, ele funciona como uma fonte de corrente, que é a corrente de coletor. Essa fonte de corrente aqui, ela representa matematicamente aquela equação que tu escreve, IC igual a beta IB, né? Então, o valor dessa fonte de corrente é beta IB, porque essa corrente que está descendo aqui, ó, é a própria corrente que circula no coletor do teu transistor. Então, por isso que tem essa fontezinha de corrente de valor beta IB. Se eu desenhei uma fonte de corrente dependente e disse ela vale beta IB, eu tenho que dizer aonde que está esse IB. E o IB está aqui na base, ó, IB. Tá? Só formalidade aqui. Então, do coletor para o emissor do meu transistor, esse nó aqui é o emissor, eu tenho essa fonte de corrente. E o que mais que a gente tem? Tem uma resistência interna, que eu falei na última aula para vocês. Entre o coletor e o emissor desse transistor, existe uma resistência interna, uma não idealidade, um elemento parasita entre o coletor e o emissor do transistor, que a gente chama de R'O. Esse R'O é uma não idealidade que depende do modelo do transistor que tu vai usar, que é dado pelo fabricante. É uma não idealidade. Então, isso aqui é um dado. O R'O é um dado, assim como o beta é um dado. Beta depende do transistor que tu usa, assim como o R'O depende do transistor que tu usa. Idealmente, de forma ideal, esse R'O teria que ser infinito, ou seja, teria que ser um circuito aberto aqui nesse lugar, que é uma resistência infinita. Só que não é. Tá? Ele é um valor alto, na ordem dos quiloohms, dezenas e centenas de quiloohms, mas não é infinito. Então, por isso que a gente coloca ele aqui. Eu vou terminar o destaque laranja aqui primeiro, só para salientar um ponto para vocês. Ó. Isso que está dentro do quadrado laranja
é o transistor. É o circuito que representa o comportamento do transistor. Então, olha, ó, entre a base e o emissor, existe aquela resistência, que é a resistência da base para o emissor. Lembra aquela ladainha que eu falei? Ah, da base para o emissor, ele se comporta como se fosse um diodo polarizado diretamente. E daí a gente ficou com a terceira aproximação, que era o Rzinho, tá? E no coletor, ó, do coletor para o emissor do meu transistor, ele se comporta como se fosse uma fonte de corrente, porque a corrente de coletor vale beta e B. Então é como se fosse uma fonte de corrente, tá? E ainda a gente introduziu o Rzinho O, que é uma não idealidade, ok? E daí tu chegou no nó de emissor, do outro lado, ó. Saiu do coletor e chegou no emissor. O emissor a gente conecta lá no outro emissor, tá? Porque é um nó de emissor só, né? Na real, esses nós aqui estão em curto, né? Eu vou puxar por aqui, ó. Só para puxar daqui e vou conectar aqui, ó. É o emissor, tá? Esse nó aqui é o mesmo desse nó aqui, tá? E daí, o que que a gente fez aqui? O que a gente fez foi construir um modelo onde a gente aplicou as três condições de análise. Por que que eu apliquei essas três condições de análise? Porque a gente quer achar as relações das grandezas AC. A gente quer achar as relações das grandezas AC desse amplificador. Ou seja, sinal de entrada e sinal de saída. E esses dois sinais são sinais AC. Então, para eu poder analisar o meu circuito e achar essas relações, eu tenho que montar o meu circuito onde só tem essas grandezas, onde não existe mais o ponto quiescente. E é isso que está aqui desenhado do lado. Nesse circuito desenhado aqui, todos os sinais de tensão e corrente são os sinais AC do meu circuito original. E agora o que que a gente faz? Bom, a gente chega nesse circuito da direita aqui e aplica as técnicas de circuitos elétricos, circuitos 1 lá, para achar relação entre sinal de saída e entrada, que é o ganho, qual que é a corrente de entrada, que é o ZI, e qual que é a impedância de saída. Tá? E daí a gente analisa esse circuito. Pode parecer meio feio aqui esse circuito, mas redesenhando ele vai ficar tudo bem. Tá? A gente pode redesenhar ele aqui e vai ficar tudo bem. Tá? Vamos fazer isso agora. Entenderam isso? Entenderam o que a gente está fazendo? Pega o amplificador original, desenha o modelo elétrico dele para as componentes AC. É isso que a gente está fazendo. Por que fazer isso? Porque a gente vai analisar o modelo. A gente analisa o modelo, aplica leis de circuitos no modelo. Por quê? Para achar as nossas características que a gente quer aqui. A V, Z e ZO. Tá? Nenhuma dúvida aí? Perguntem. Não me venha com não me venha. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma simplificadinha nesse circuito, então. Tá? Vamos dar uma simplificadinha nesse circuito aí. Vamos redesenhar ele. Tá uma bagunça aí e ele não é tão complexo. Ele é bem simplesinho, tá? Só que parece que ele tá feio porque ele tá desenhado muito desarrumado aí, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Dá uma olhadinha nesse nosso modelo aqui, ó. Aqui no nó emissor, ó. Dá uma olhadinha aqui no nó emissor, tá? Dá uma olhadinha nesse nó aqui. O que que a gente tem conectado nesse nó emissor? Primeira coisa que a gente vê que tem conectado no nó emissor é o próprio resistor do emissor, tá vendo aqui, ó? É o resistor que polariza o emissor desse nosso transistor. É um resistor que está conectando o nó emissor até a referência. É um resistor físico que existe ali conectado. Beleza, tá ali aquele resistor. Mas o que que a gente tem conectado também no nó de emissor aqui, ó? Tá vendo que a gente ainda tem conectado um curto-circuito? Originalmente era o capacitor, mas agora para nós virou um curto. Tem um curto-circuito conectado nos mesmos nós que esse resistor de emissor. O que que isso significa para nós? Tu tá vendo que tu tá conectando um curto-circuito em paralelo com o resistor? Tu está conectando um curto-circuito do emissor para a referência em paralelo com o resistor do emissor para a referência. O que que isso faz para nós? O que que isso implica? O que que significa isso? O que que vai acontecer? Consegue enxergar? Alguém? Anyone? Bueller?
Corrente percorre menor caminho, na verdade, né? Perfeito, a corrente vai percorrer o menor caminho. E qual é o menor caminho aqui nesses dois casos? Do curto-circuito. Do curto-circuito. E o curto-circuito é resistência zero. Então, toda corrente que está no nó de emissor, ela vai circular pela resistência zero. Ela vai circular pela resistência zero. Toda corrente que chegar naquele nó vai circular pelo curto. E não vai circular nenhuma corrente pelo resistor R(E). Observa que esse sinal de corrente e tensão que eu estou falando aqui, ó, são as parcelas AC do sinal. As parcelas CC ficou lá em dispositivos 1, que foi a polarização. A gente não está falando da corrente CC, a gente está falando da corrente AC. Se o capacitor se comporta como um curto, toda a corrente vai circular por ele. E qual que é a diferença desse resistor estar pendurado ali ou não, então? Se nenhuma corrente vai circular por ele. Faz diferença esse resistor estar ali? E aí, o que vocês acham? Faz diferença ou não faz diferença? Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma, né? Porque a gente está analisando só as parcelas AC mesmo. Então, eu tô nem aí para a parte CC. Então, quer dizer que esse resistor tá ligado ali ou não tá ligado para a nossa análise, não faz diferença. Porque ele não está drenando corrente. Porque eu estou com um curto em paralelo com ele. Então, para o nosso modelo AC, para o nosso modelo AC, que serve para encontrar esses parâmetros, não faz diferença eu ter esse resistor aqui ou não. Tá? Mas eu vou deixar ele aqui, que a gente vai redesenhar, né? Não faz diferença esse cara tá aqui ou não. Esse curto aqui diz isso para nós, não faz diferença esse resistor tá aqui ou não. Então, no nosso modelo, ele não tá no nosso modelo. Então, agora eu vou redesenhar ele e vou tirar esse resistor dali. Tá? Vou redesenhar esse circuito e vamos tirar ele dali. Vou fazer de roxinho agora. Ó. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Vamos desenhar aqui embaixo. Ó. Sinal de entrada. Referência. E aí, o que, que a gente tem? Vamos por partes. O que, que a gente tem? Ó? Esse nó aqui. Ó. Tem o R2 para baixo e o R1 para cima. Vocês estão vendo que eles estão ligados no mesmo ponto com relação à referência? Vou colocar eles aqui, ó. Vou puxar o R1 para baixo, ó. Tanto faz se eu desenho ele para cima ou para baixo, ó. Ele está conectado no nó B com relação à referência. E o R2 também, nó B com relação à referência, R2, tá? Esse nó aqui que eu estou desenhando. Eu só puxei o R1 para baixo aqui, ó. Mas tanto faz, tá bom? Só para ficar mais bonitinho. E daí eu cheguei na base do meu transistor, certo? Que existe a resistência beta Rzinho E. E o outro terminal desse beta Rzinho E está aqui, ó, no emissor. Só que a gente acabou de conversar que esse resistor aqui é como se ele não tivesse no circuito. Então eu posso desenhar direto o meu emissor para referência. Então aqui vai para referência, que aqui é o nó emissor, aqui é o nó de base. Ok? E do outro lado? Bom, do outro lado tu está conectado no emissor também, ó. Então o emissor também vai ir direto para referência. Então eu posso desenhar isso aqui, ó. Fonte de corrente, direto para referência. Deixa eu desenhar melhor aqui. Tentar desenhar melhor, na real. Fonte de corrente, direto para referência. Aqui é o nó de coletor. Nosso Rzinho O. Tá? Observe que esse Rzinho O também está no emissor, então ele também está direto na referência. E agora eu vou puxar esse Rzão C para baixo. Ó. Rzão C. Aqui. Só redesenhei o circuito e troquei. Onde tinha o Rzão E, saiu, porque a gente viu que ele estava em paralelo com o curto, então ele cai fora, não vai circular corrente nele, e a gente fica com esse circuitinho roxo aí, ó. E daí dá uma olhadinha nesse circuito roxo, eu só vou destacar o que, que é o transistor aqui, tá? Só vou destacar, mas não faz diferença se está destacado ou não, tá? Dá uma olhadinha nesse circuito roxo, o valor dessa fonte aqui é beta e B. E B é essa corrente aqui. Dá uma olhadinha nesse circuito roxo aí, ó.
Tá vendo que tu só tem conexão de fontes e resistências em paralelo? Tu não tem nada complexo aí na análise desse circuito roxo. Tu quer saber tensão no nó, tu vai ali e analisa com LCK ou LTK. Tu quer saber a corrente numa malha, tu analisa por LCK e LTK. É só uma rede paralela de elementos. É um dos circuitos mais simples que tu aprendeu a analisar lá em circuitos 1. Concorda comigo? Que esse circuito roxo é muito mais simples de tu analisar que o circuito original? Concorda? Ou discorda? Ou acha que mais simples é o outro? Ou não tá nem aí também, né? Então, o que a gente construiu aqui em roxo, ó, foi o modelo, melhor dizendo, é o modelo de pequenos sinais do meu amplificador geral. Por que eu construí esse modelinho? Por que eu construí esse circuito roxo? Porque em cima desse circuito roxo que a gente vai calcular esses 3 parâmetros. É muito mais simples eu achar qual que é a relação entre o sinal de saída desse circuito e o sinal de entrada desse circuito do que analisar aqui nesse circuito com o amplificador, com o transistor, melhor dizendo. Tá certo? E lembra que todos os sinais de tensão e corrente aqui nesses circuitos da direita, agora eles são as parcelas AC. A gente está fazendo uma coisa chamada análise AC do amplificador. No momento que eu apliquei essas 3 condições de análise, os sinais de tensão e corrente envolvidos no meu circuito agora são os sinais AC. Tá? Não tenho mais as parcelas CC. Tá? Isso aqui é um RO, tá? Não confunde. Rzinho, O. Tá? Tem mais um detalhezinho que eu quero chamar a atenção aqui, que é o seguinte. Tá vendo esses 2 resistores aqui, ó? R1 e R2. Tá? R1 e R2. Que são esses 2 elementos aqui, ó. R1 e R2. São esses dois resistores aqui, que são os resistores de polarização, são resistores físicos que tu colocou lá na protoboard ou na placa, enfim, tá? São resistores físicos. Dá uma olhadinha que esses 2 caras, eles estão conectados em paralelo. Concorda comigo? Concorda que o R1 está conectado em paralelo com o R2, ó? Esses 2 elementos aqui. Eles estão conectados em paralelo para o nosso modelo, tá? Que fique bem claro. No nosso modelo, eles estão conectados em paralelo, ó, porque estão com as 2 mãozinhas dadas, ó. Estão com a mãozinha de cima dada, tá no mesmo nó, e a mãozinha de baixo também tá dada, ó. Então, as 2 conectadas na referência. Então, eles estão conectados em paralelo. Se eles estão conectados em paralelo, eu posso representar os 2 por apenas um resistor. Por que eu vou fazer isso? Só para simplificar um pouco mais o nosso circuito, tá? Só para simplificar um pouquinho mais. Se eu tenho esses 2 elementos, que são elementos físicos, que tu tem o valor deles, que são elementos reais do teu circuito, então eles estão no mesmo patamar. E eles estão conectados em paralelo. R1 está conectado em paralelo com R2, aqui no nosso modelo. Então eu posso representar esses 2 circuitos por um resistor equivalente, que vale R1 paralelo com R2, que vale R1 paralelo com R2. Eu posso, no meu modelo, em vez de eu usar 2 resistores, eu vou usar só um, que vale R1 paralelo com R2. Assumindo isso, e assumindo que a gente eliminou já o Rzão E, e a gente está nesse circuito roxo aqui, eu posso novamente fazer um redesenho desse cara e chegar nessa estrutura que está aqui, ó. Certo? Às vezes aqui, ó, eu chamei de R equivalente, tá? Mas às vezes ele é chamado de R', tá? E aqui eu só não chamei de nada, tá? Deixa eu só botar aqui, ó. Às vezes ele também é chamado de R', tá? Que é o R1 paralelo com R2. Que esse resistor está representado aqui para vocês, ó. É esse cara aqui, ó. R', tá? E observa o que tu ficou agora. O paralelo desses 2 elementos, R1 e R2, está aqui, que é o R'. Tu ficou aqui com o beta Rzinho E na entrada do teu transistor, tá aqui, ó, beta Rzinho E, ligado com relação à referência, tá aqui, ó, na referência. A parte do coletor do teu transistor, o que que é? Uma fonte de corrente e uma resistência de saída. Aqui, ó, esses 2 elementos estão aqui, ó, uma fonte de corrente de valor beta e B,
e a resistência de saída. E o resistor de coletor. Tá aqui, ó, resistor de coletor. Resistor de emissor caiu fora, e R1 e R2 agora são essa resistência aqui, R', que é o paralelo do R1 e R2, tá? Agora sim, ó, todo esse caminho, toda essa conversa, para a gente chegar nesse circuito aqui, ó. Agora sim, em cima desse circuito aqui, que a gente vai aplicar as técnicas de circuitos elétricos, para achar esses 3 parâmetros aqui, igual o que a gente fez na última aula. Ok? Eu sinto que vocês não estão acompanhando. Muito complexo? Vamos ver. Os exemplos são matemáticos, né? Os exemplos é bem tranquilo. O problema aqui que eu vejo, pelo menos quando eu tive e quando eu comecei a estudar isso, é mais conceitual do que matemático, tá? A matemática em si é bem simples. O problema é tu entender o que tu está fazendo, né? Esse que é o problema pior. Mas vamos adiante. Vamos pegar então agora esse circuito aqui de baixo, ó. Vamos pegar esse circuito que está aqui embaixo e vamos achar em cima desse circuito esses parâmetros aqui. Ganho de tensão, que é o quanto que o amplificador vai amplificar, impedância de entrada e impedância de saída, tá? Então, a gente analisa esse circuitinho aqui, bem igual que a gente fez na última aula, tá? Então, vamos botar aqui, ó. Vamos pegar esse modelinho e vamos calcular esses parâmetros, tá? O primeiro que eu vou botar aqui para vocês é o impedância de entrada, tá? O que significa essa impedância de entrada? Lembra o que esse modelo está representando para nós, ó? Para a esquerda desse pontilhado, tu tem o sinal de entrada, que é um sensor, que é o captador, que eu venho falando para vocês, tá? E para a direita desse segundo pontilhado aqui, tu tem o sinal de saída, o sinal amplificado, tá bom? Então, o que é esse sinal VI? Tá? É um sensor lá, por exemplo, tá? Que está gerando um sinal VI. O que a gente quer calcular é o seguinte, esse sinal de entrada aqui, o que ele enxerga, né? O que define a corrente que esse sinal aqui tem que fornecer para o meu amplificador? Essa corrente aqui é alta, é baixa? Por exemplo, o meu sensor de temperatura ou o meu sensor de corrente lá, que vai medir uma certa tensão ou que vai medir um experimento, esse sensor ele tem que emitir uma corrente alta ou baixa? Ele tem que ser capaz de emitir essa corrente aqui, alta ou baixa, para o meu amplificador. Quem vai dizer isso é a impedância de entrada do amplificador. O que significa essa impedância de entrada? Significa o equivalente que esse sinal de entrada enxerga. Então, se eu pegar o sinal de entrada, assim, ó, aqui está meu sinal de entrada, é essa mesma fontezinha ali, sinal de entrada. O que ele enxerga para a direita desse pontilhado? Ele enxerga aquele circuito extremamente complexo, com resistores e fontes e transistor? Não. O que ele enxerga, basicamente, é uma resistência só. Ela enxerga uma resistência, e essa resistência que é a resistência que drena essa corrente dele. O que acontece? No momento que tu ligar o sensor no amplificador, tu ligou o sensor no amplificador, imediatamente o amplificador começou a drenar a corrente desse sensor. Então, para esse sensor, é como se tu tivesse ligado ele numa impedância. Uma impedância que vai drenar essa corrente que ele fica drenando, que o amplificador fica drenando. Então, todo o meu amplificador eu posso representar por uma impedância chamada impedância de entrada, que é o equivalente a tudo que está para a direita aqui desse pontilhado. O que é o equivalente de tudo que está ligado para a direita desse circuito? Bom, a gente dá uma olhadinha aí nesse circuito original e o que vocês me dizem? Para a direita desse pontilhado, ó, para a direita desse ponto aqui, o que é o equivalente que ele enxerga? Na real, vou até desenhar de novo aqui, ó, só fazer Vamos fazer aqui para ver se entende, se fica mais claro, tá? Vou botar aqui, ó. Isso que eu acabei de falar é isso aqui, tá? Sinal de entrada,
ele enxerga como se fosse uma impedância de entrada, que vai definir a corrente que ele tem que fornecer para o meu amplificador, tá? Então, eu quero achar esse cara aqui. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no meu circuito, no meu modelo, e a gente analisa. Desse ponto para a direita, o que está conectado? O que é a equivalência que está conectado? Então, eu vou vir aqui e vou desenhar aqui embaixo, ó, o que é o que está conectado nesse ponto aqui para a referência, que daí é o equivalente que esse cara enxerga. A primeira coisa que ele enxerga aqui é esse resistor, ó, conectado nesse nó é o R'. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o R'. Lembra que esse R', na real, é o R1 paralelo com R2, tá? Que são os dois resistores de polarização de base, lá da polarização FIC, da polarização por divisor de tensão. Só que é só ele que está conectado nesse ponto? Não, né? Aqui para a direita tu ainda tem a base do teu transistor. Só que a base do teu transistor é o quê? É o beta Rzinho E, ó, que também está conectado com relação à referência. Ó. Então, aqui tu também tem outro resistor, que é o beta Rzinho E. Tá? Que é o beta Rzinho E. Então, o que essa fonte de entrada enxerga, basicamente, é esses dois resistores. E esses dois resistores, eles estão ligados, esses dois carinhas aqui, eles estão ligados em paralelo. Então, o sensor, na hora que tu liga o sensor na entrada do amplificador, o que ele enxerga são essas duas resistências em paralelo. Ah, ele está enxergando um paralelo de duas resistências. Então, eu posso escrever essas duas resistências como sendo a impedância de entrada do meu amplificador. Porque é quem o meu sinal de entrada enxerga. É essa impedância de entrada, essa impedância equivalente. Conectou aqui, enxergou os dois caras em paralelo. Então, eu posso reescrever, eu posso dizer, na real, que esse ZI aqui é a equivalência entre essas duas coisas que o sinal de entrada enxerga. O que ele enxerga? Um R' paralelo com beta Rzinho E. É isso que o meu sinal de entrada enxerga. Então, essa é a equação matemática para a impedância de entrada do meu amplificador em polarização por divisor de tensão, que é o circuito que a gente está analisando. Então, essa é a impedância. E não esquece, né, disso aqui, ó. Vou até botar aqui embaixo, ó. R' é igual a R1 paralelo com R2. Porque esse R1 e R2, tu vai ter do teu circuito de polarização. O beta tu vai ter. E o Rzinho E tu vai calcular. Assim como a gente aprendeu a calcular lá na outra aula. Ah, então, isso aqui é a impedância de entrada. Não esquece disso aqui. O que significa essa impedância de entrada? Por que ela é importante? Porque ela quantifica quanta corrente o teu sensor tem que ser capaz de fornecer. Idealmente, a gente quer que isso aqui seja muito, muito grande, para ele não puxar a corrente do meu sensor. Não puxar a corrente do sensor significa que tu não vai carregar ele, tu não vai alterar a medição dele quando tu puxar a corrente, tá bom? Meia boca? Esse é o ZI, tá? A impedância de entrada do teu amplificador. Ou. O que mais? ZO, tá? Impedância de saída do teu amplificador. O que é impedância de saída? Bom, é o análogo, né? A gente calculou a impedância de entrada, que era quem que a entrada enxerga, tá? A gente calculou no passo anterior quem que o sinal de entrada enxergava olhando da esquerda para a direita. Agora eu quero saber a impedância de saída. Então eu vou olhar dos terminais de saída para a esquerda. Quem que ele enxerga? Essa é a resposta que a gente quer encontrar, tá? Quem que tu enxerga da saída para a entrada? É a mesma coisa, a gente vai analisar qual que é a impedância vista dos terminais de saída com relação à entrada. Só que tem mais uma coisa que a gente tem que botar aqui, que é para fazer isso a gente tem que zerar as fontes independentes do meu circuito. Primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar as fontes independentes. Por que isso? Porque calcular o ZO é semelhante, é a mesma coisa do que tu calcular a impedância de Thevenin, de saída desse meu circuito. É a mesma coisa de eu calcular a impedância do modelo equivalente Thevenin do meu circuito. Isso é calcular a impedância de saída do meu amplificador.
E uma condição de análise é essa aqui, zera as tensões, as fontes independentes. Zera as fontes independentes e aí sim tu olha da saída para a entrada e o que tu enxerga de circuito equivalente. Tá? Então o primeiro passo é esse, ó, zerar as fontes independentes. A fonte independente que a gente tem no nosso circuito aqui é o sinal de entrada, né? O VI, já até botei aqui, ó, VI igual a zero. Então a gente tem que esse sinal de entrada é um sinal de tensão, tá? É a saída de um sensor em tensão, tá? Se ele é um sinal de tensão, eu zerar a tensão nesse nó aqui, eu zerar a tensão nesse nó, significa eu transformar essa fonte aqui num curto. Daí eu zerei a tensão VI. Então quer dizer que aqui nesse ponto agora eu tenho 0 volts. Isso é a condição de análise, tá? Eu tenho que zerar os sinais de entrada. Zerei aquele sinal ali. No momento que eu zero, qual que é a implicação de eu fazer essa condição de análise? Qual que é a implicação de eu zerar a tensão nesse nó aqui? Se eu zero a tensão nesse nó, zerou a tensão aqui, 0 volts. Se eu zerei a tensão aqui, zerou a tensão em cima dessa impedância aqui, 0 volts. Se eu zerei a tensão em cima desse resistor, ó, eu estou zerando, zerei a entrada, logo zerou a tensão em todo esse nó aqui, então quer dizer que aqui tem 0 volts. Se eu zerei a tensão em cima desse resistor, quanto que vale a corrente que circula nele? Por que eu quero saber? Porque é a corrente de base, ó. Quanto que vale a corrente de base se eu zerei o sinal de entrada? Todo mundo concorda comigo que no momento que eu zerei a tensão nesse nó, a corrente que desce nesse magrão aqui é zero, porque eu estou aplicando 0 volts num resistor? Então quer dizer que a corrente que circula nesse cara aqui é zero também. Não vai existir corrente circulando nesse resistor. Se não existe corrente circulando nesse resistor, significa o quê? Que a corrente de base vai ficar zero. Então, a primeira consequência direta de eu zerar o sinal de entrada é que a corrente de base vai ser zero. Zerou a base. Não tem mais corrente na base. E se não tem corrente de base, essa fonte aqui também não vai existir, porque ela vale beta e B. Mas se IB é zero, quer dizer que essa fonte de corrente aqui também vale zero. Agora ela vale 0 amperes. Essa fonte de corrente aqui vai valer 0 amperes. E eu zerar uma fonte de corrente, eu tornar ela 0 amperes, significa que eu substituo ela por um circuito aberto. Porque é num circuito aberto que não circula corrente. É em um circuito aberto que tu tem 0 amperes. Então, onde tem a fonte de corrente, a gente substitui por um circuito aberto. E aí tu chegou no circuito equivalente quando tu zera o sinal de entrada. Por que eu zerei o sinal de entrada? Porque eu quero achar ZO. Quem que é ZO? É a impedância vista da saída para a entrada. Só que para eu poder achar essa impedância, a primeira coisa que eu tinha que fazer era zerar o sinal de entrada. Agora sim, eu posso vir aqui e desenhar meu circuito, como é que fica depois de eu aplicar essa condição de análise. Então eu vou desenhar só desse ponto para lá, ó, daqui para a direita. Ó. O que a gente tem? Onde era a fonte de corrente, agora é um circuito aberto. Onde era a fonte de corrente, agora ela é 0 amperes, porque zerou a corrente de base. Então, aqui, no lugar da fonte de corrente, é um circuito aberto. Quem mais que a gente tinha nesse circuito? Rzinho O, Rzinho O, tá aqui ele, ó, Rzinho O, e o Rzão C, conectado para referência também. Então, tá aqui, ó, Rzão C, conectado para referência. E aí os dois terminais de saída aqui, ó. Aqui, Rzão C. E aí sim, agora sim. Agora nesse circuito aqui, ó, isso aqui é a consequência de eu ter aplicado a condição de análise. Zerei o sinal de entrada. Ah, agora sim, cheguei no meu circuito equivalente. É isso aqui. E agora a gente olha da saída para a entrada, quem que ele enxerga? Qual que é a impedância equivalente que ele enxerga? Quem que é a impedância de saída, que o sinal de saída enxerga? O que ele está vendo, basicamente, é um resistor Rzinho O paralelo com o resistor Rzão C. Né? Então, significa o quê? Que todo esse meu circuito aí, na real, eu posso simplificar só por uma impedância de saída ZO. Que esse ZO é basicamente a
conexão paralela de Rzinho O com Rzão C. Lembrando que esse Rzão C é um resistor de polarização. Ele existe fisicamente, ele está lá no teu circuito. E o Rzinho O, não. O Rzinho O é uma resistência interna do teu transistor. É uma não idealidade do teu transistor, tá? Por isso que ele é representado pela letra minúscula, tá? Porque ele é interno do elemento. Idealmente, como eu falei para vocês, né, de forma ideal, o valor desse Rzinho O aqui é infinito. De forma ideal, esse Rzinho O é um circuito aberto. De forma ideal, ele não existe. De forma ideal, essa resistência Rzinho O é um valor infinito, mas ela não é infinita, é em torno do 100K por ali, tá? Mas de forma ideal, ela é infinita. Se eu estiver analisando de forma ideal, se eu não tiver o valor do Rzinho O, né, se eu assumir que o meu transistor é ideal, então esse cara aqui é um circuito aberto. Então esse Rzinho O vira um circuito aberto. Se ele vira um circuito aberto, aqui no meu circuito equivalente, ele vai virar um circuito aberto também. Então, de forma ideal, a minha impedância de saída é o próprio RC. Porque vai ficar RC paralelo com um circuito aberto, então é o próprio RC. Tá certo? De forma ideal, a impedância de saída é o próprio Rzão C. Mas, se eu considerar a não idealidade do transistor, que é o Rzinho O, não, então essa impedância de saída é o Rzinho O paralelo com a Rzão C. Certo? Bem tranquilinho. Estão achando difícil? Sim, mais ou menos, na real. Bastante difícil. Mais ou menos. Tá, vamos lá. Vamos adiante, daí no exemplo eu tento explicar um pouquinho melhor. Então a gente achou aqui o que é impedância de saída. Então, por exemplo, lá no meu amplificador original, né, vamos desenhar ele aqui, ó. Se eu pegar o amplificador, vou pegar a caneta. Lá no amplificador, o que a gente tinha? Tem o VCC, tem o transistor no meu amplificador lá, beleza. O que a gente faz? A gente polariza ele, né? Lá em circuito Zoom, dispositivo Zoom, tu aprendeu que tu coloca esses resistores em volta dele aqui para definir o ponto de operação dele, tá? Definiu, no momento que tu calculou esses 4 resistores, tu disse, ele está trabalhando como amplificador, que ainda tem um capacitorzinho. Beleza, é isso aqui. Agora, o que a gente está fazendo, né? A gente está vindo aqui, botando um sinal de entrada aqui, e tá pegando esse sinal de saída lá. O que a gente calculou agora, né? Que é o sinal de entrada. O que a gente calculou até agora nesse cara? Basicamente, o quanto que ele vai puxar de corrente desse sinal de entrada, que quem diz isso é a impedância de entrada do meu amplificador, e a gente calculou quem que o VO enxerga. Quando ele olha aqui para a entrada do meu amplificador, quem que ele enxerga. A gente achou esses 2 elementos por enquanto. A gente é capaz de saber o quanto que ele vai drenar de corrente e quem que o meu sinal de saída enxerga quando ele olha para dentro do meu amplificador. Esses 2 parâmetros que a gente achou, a ZI e ZO. Agora a gente vai calcular o quanto que ele amplifica, né? Tu tem um sinal de entrada com uma certa amplitude, e a gente vai agora calcular qual que é a amplitude do sinal de saída, né? Basicamente, o quanto que ele amplifica. Tá? Esse é o próximo passo. Tá aí, sinal de saída, ganho de tensão. Tá? Aqui tem um detalhezinho, tá? É o ganho de tensão, é a relação entre o sinal de entrada. Eu botei senoidal 1 milivolt de pico. O que vai aparecer na saída? Eu já disse para vocês que vai aparecer um sinal senoidal também, porque é um reflexo do sinal de entrada. Mas agora eu estou interessado em saber, mas com que amplitude? O quanto que ele vai amplificar esse 1 milivolt? Tá? Essa análise que a gente faz aqui num primeiro momento, a gente chama de ganho de tensão sem carga.
Primeiro, a gente analisa o nosso amplificador sem carga, ou seja, aqui nos terminais de saída não tem nenhuma resistência pendurada, não tem nenhuma carga, tu não está fornecendo esse sinal para ninguém. É o máximo ganho que a gente vai calcular, é esse. Depois a gente vai entender a influência de uma carga, mas esse é o máximo ganho do teu amplificador, é o ganho sem carga. Tá? Então, primeiro a gente calcula sem essa carga aqui. E quando eu quero saber o ganho, quando eu quero saber o quanto que ele amplifica, né? Ganho de tensão AV/NL, o NL é de no load, tá? Sem carga, é ganho de tensão. AV sem carga. O que é isso? O que eu quero saber? Basicamente, né, qual que é a amplificação do meu sinal. Ou seja, qual que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Se eu entrar com 1 milivolt, o VO vai ser quanto? É isso que o AV responde para nós. Né? Eu quero calcular esse número aqui, e daí esse aqui vai ser um número, por exemplo, 200, 300. E se eu entrar com 1 milivolt, então 1 vezes 300 vai ser meu sinal de saída, 300 mili na saída, por exemplo. Tá? Então é essa relação que a gente quer achar, relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Sinal de saída está aqui, sinal de entrada está aqui. Eu quero achar isso aí. O que eu quero achar aqui? Uma equação, tá? Uma equação em função dos parâmetros do meu circuito, né? Que são os resistores, o beta, enfim. Eu quero achar uma equação desses parâmetros. Se eu mudo o RC, muda o ganho? Se eu mudo o resistor de base, muda o ganho? Isso que a gente quer achar, tá? Essa relação. Lembrando que esse resistor aqui é o nosso R', tá bom? Bom, então vamos lá. Eu quero achar isso aqui. O que eu vou fazer, então? Achar uma equação para o VI e achar uma equação para o VO. No momento que eu acho essas duas equações, jogo essas duas equações na razão aqui, na fração, simplifico o que dá e achou a equação para o ganho. É basicamente essa metodologia. Tá? O que a gente tem aqui, ó? Para o sinal de entrada, vamos botar o sinal de entrada primeiro, ó. Sinal de entrada veio. Vou pegar outra cor. Vou pegar o vermelhinho mesmo. Sinal de entrada. Tá? Sinal de entrada é a tensão entre esses dois terminais aqui, né? Essa é o sinal de entrada do nosso amplificador, que é a mesma tensão, né, desse nó com relação à referência. Eu estou aplicando essa tensão nesse nó. Então, a tensão de entrada, ela está aqui, está em cima do resistor R', e também, né, está aqui o mesmo nó ainda, está aqui, ó, em cima desse resistor de valor beta R'E. Mas por que eu salientei isso? Porque nesse resistorzinho aqui, beta R'E, tu sabe a corrente que está circulando nele. Tu sabe que aqui nesse resistor aqui, desce a corrente IB. Está descendo IB nesse cara. Então, o que a gente sabe? Se está cruzando IB nesse resistor, eu sei a tensão nele, que é a corrente vezes a resistência. E eu estou dizendo que essa tensão é a própria tensão de entrada. Ó. É a própria tensão de entrada. Então, eu posso dizer que VI é a própria tensão em cima desse resistor que vale beta R'E. Então, VI é a própria tensão nesse resistor. Como é que eu calculo a tensão num resistor? É a resistência dele vezes a corrente. Então, a tensão em cima desse resistor é a resistência dele, beta Re, que multiplica a corrente que passa nele, que é IB. E nesse caso, ela é exatamente igual à tensão de entrada. Está aqui, ó. Estou aplicando a tensão de entrada. Então, eu achei aqui ó, uma equação para o sinal de entrada, utilizando os parâmetros do circuito. Agora, eu vou achar a mesma coisa, só que para o sinal de saída. Uma equação para o sinal de saída, envolvendo os parâmetros do circuito. Então, eu vou olhar aqui, ó, agora, eu vou olhar a malha de saída. Ó. Tensão desse nó para esse nó é a tensão de saída do meu circuito, que é a própria tensão em cima desse resistor, que é a própria tensão em cima desse resistor. Certo? Essa é a sinal de saída. Então, eu posso redesenhar esse cara aqui, ó, vou desenhar só a malha de saída, ó. Só do pontilhado para a direita aqui, ó, vou desenhar. Só a malha de saída desse meu circuito. A gente tem uma fonte de corrente. O valor dessa fonte de corrente é beta IB. Tá aqui, ó, beta IB. E em paralelo com ela, a gente tem a malha de saída, que é o Rzinho O e o Rzão C.
E a tensão entre esses dois terminais é a minha tensão de saída, VO. Aqui, ó, os dois terminais, ó. É a minha tensão de saída, VO. Daí eu vou desenhar aqui, ó. Daqui para cá a gente tem VO. Ou seja, nesse resistor a gente tem VO. Nesse resistor a gente tem VO. E nessa fonte a gente tem VO. Eu quero saber essa tensão, a tensão entre esses dois terminais. Na malha de entrada, eu tinha uma corrente chamada IB que passava num resistor. Então eu sabia a tensão em cima desse resistor, porque eu sabia o valor dele, que é ΔRE, e o valor da corrente que passava. Aqui nesse cara, eu não sei quanto que passa de corrente nesse resistor, só nele, ou só nesse resistor. Porque se eu soubesse quanto que era a corrente que descia, por exemplo, aqui no Rzinho O, multiplicava essa corrente por esse resistor e te dava a tensão que eu queria saber. Mas eu não tenho só nele. Eu sei que a corrente que passa nele mais a corrente que passa no Rzão C, ó, elas vão se juntar nesse nó aqui. Mas eu sei nos dois, então eu posso fazer uma representação assim, ó. Esses dois magrão estão ligados em paralelo. Então eu posso fazer uma representação dessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma manipulação de circuitos, né, pessoal? Tu quer saber a tensão entre dois nós, tu tá vendo que tem dois resistores em paralelo e tu tem uma fonte de corrente. Então é só eu juntar aqueles resistores ali. Aqui. Então a gente sabe o quê? A gente quer saber a tensão entre esses dois nós. A gente sabe que essa corrente aqui vale beta e B, tá? Porque é a fonte de corrente. E a gente tem que essa resistência aqui é a junção dos dois, ó. Rzinho O paralelo com Rzão C. E o que eu quero saber? Essa tensão, o VO, tensão entre esses dois terminais, que é a tensão daqui para cá no nosso resistor. Agora sim, eu tenho uma resistência e eu tenho uma corrente que passa nessa resistência. Olha aqui, ó. Eu tenho a corrente dessa fonte de corrente, que ela está sendo impulsionada assim. Quanto que está circulando nesse sentido? Beta e B. Então eu tenho uma corrente, eu tenho a resistência e eu quero saber a tensão em cima dessa resistência. Então eu posso vir aqui e escrever, ó, VO, né, botar assim, ó, VO vai ser igual ao quê? É a tensão nessa resistência, a tensão entre os terminais dessa resistência aqui, ó. Esse é o VO. Então é a resistência, Rzinho paralelo com a Rzão C, que multiplica a corrente que passa nessa resistência. A corrente que está passando nessa resistência aqui, eu já indiquei aqui para vocês, ó, é beta e B, ó. Só que essa corrente que está circulando, ela está circulando de baixo para cima. Certo? Está circulando de baixo para cima, porque a fonte de corrente está botando esse sentido nela. Mas a tensão que a gente quer saber é com o terminal positivo em cima. Então, a gente quer saber, na real, com a corrente entrando nesse sinal. Qual que é a corrente que entra, ou melhor, que gira no sentido horário dessa malha? É menos a corrente que circula no sentido anti-horário. Então, multiplico por menos a corrente que circula no sentido anti-horário. E aí eu tenho a equação para o sinal de saída. VO vai ser menos beta IB, que multiplica Rzinho O paralelo com Rzão C. Essa é a equação para o sinal de saída em função dos parâmetros do circuito. E aí eu tenho uma equação para o VO e uma equação para o VI. Eu tenho uma equação para o VO, que é essa aqui, e tenho uma equação para o VI, que é essa aqui. Porque o que eu vou fazer com essas duas? Vou jogar nessa equação do ganho. Então, eu vou ter que o meu ganho, a VNL, vai ser igual a VO dividido por VI. Aqui, ó, VO dividido por VI. VO está aqui, a gente acabou de calcular. Menos beta IB, que multiplica Rzinho O paralelo com a Rzão C. Isso aqui é VO. Dividido por VI. VI está aqui. Beta Rzinho E, que multiplica IB. Essa é a divisão de VO por VI. O que dá para simplificar aí, ó? Tem o beta em cima, beta embaixo. Tem IB em cima e IB embaixo.
Como resultado disso aí, eu chego que o meu ganho de tensão do meu amplificador em polarização por divisor de tensão é menos R'O paralelo com R'C dividido por R'E. Que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada do amplificador. Né? Ou seja, isso aqui vai ser um número, né? Isso aqui a gente vai trocar depois, a gente vai ter o valor do R'O, a gente vai ter o valor do R'O, vai ter o valor do R'C, vai calcular o R'E, isso aqui vai ser um valor. Por exemplo, menos 100 ou menos 200. Isso significa o quanto que o amplificador amplifica. 100 vezes. Entrou 1 milivolt, saiu 100 milivolt. É isso que ele faz. O que é mais difícil aqui? Onde é que vocês estão se perdendo? Estão se perdendo na parte de circuitos, na parte de matemática. Estão se perdendo no início da disciplina, no contexto, em tudo. Sim, né? O mais difícil é entender o que essas coisas significam, né? Chegar nas equações não é tão complicado, mas entender o que ela significa já é um pouco mais complicado. Mas esse não é um problema só dessa disciplina, eu acho, né? Não sei. Que muitas disciplinas a gente consegue resolver, consegue aplicar os métodos, só que interpretar que é um pouco mais difícil, né? Geralmente. Tá, assim, ó, pessoal, para completar isso, tem os livros que eu falei, tá? Os livros texto, tá? Eu falo bastante coisa aqui, eu comento bastante, mas tudo isso que eu falo tá escrito, tá? Tá escrito lá nos livros texto, que é as referências bibliográficas que eu passei para vocês, né? O Nachelsky, que vocês também chamam de Boyleston, né? Tem bastante teoria sobre isso. O Malvino, o Bogart, que eu acho que é bem bom, tá? Que é as bibliografias que eu passei no início do semestre para vocês. Tá? Não entende muito, o que eu tô falando tá condensado lá, certo? Então, o que a gente tem agora, tá? O que a gente calculou até aqui? A gente calculou aqueles 3 parâmetros pro amplificador, tá? Então, aquilo que eu comentei para vocês, o amplificador, ele vai amplificar um sinal, né? Vai amplificar um sinal. O quanto que ele vai amplificar? O quanto que ele vai amplificar, a gente calcula por essa equação, tá? Por essa equação aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, peguei um amplificador que nem esse aqui, tá? Que é um amplificador com polarização por divisor de tensão. Tá? Então, o que está dentro do bloquinho azul aqui, ó, a gente é o circuito amplificador. Tá? É o circuito que vai amplificar, tá? O que está dentro do bloquinho azul. E o quanto que esse cara amplifica é definido pelo ganho AV, que a gente acabou de equacionar para essa estrutura aqui. Então, a gente já analisou para essa estrutura e para a polarização fixa. A gente já sabe o quanto que cada uma amplifica. Tá? E o que mais que a gente aprendeu ainda é a quantificar quanta corrente, por exemplo, né, que eu fico batendo na tecla, quanta corrente que o meu sensor aqui, que o meu gerador do sinal, que esse sinal de entrada vai ter que fornecer para o meu amplificador. Como aquilo que eu falei para vocês, idealmente eu não quero que ele forneça nada. Eu quero que a corrente de saída venha só da minha fonte de alimentação. Eu não quero que venha a energia de quem está gerando o sinal. Eu não quero que venha a energia do meu microfone, né? Eu não quero que a energia que vai sair na caixa de som venha do microfone, tá? Porque o microfone não tem a função de fornecer energia, ele tem a função de fornecer sinal.
Então, o sinal está aqui, por exemplo, isso aqui é um microfone, está fornecendo um sinal. Eu não quero que tenha corrente. Então, por isso que a gente calcula o ZI, para saber exatamente quanta corrente o meu amplificador vai drenar. Tá? Então, a gente calcula o ZI para isso, a gente sabe agora também a quantificar quanto que esse circuito amplifica, porque eu vou ter um sinal de entrada, logo vai gerar um sinal de saída aqui, e eu sei quantificar o quanto que ele amplificou. Tá? Essa que é a ideia. Para fazer isso, então, a gente teve que construir um modelo CA, e em cima do modelo CA, a gente achou a equação para esses parâmetros. A gente achou a equação do ZI, ZO e AV, certo? Resumindo, é basicamente isso. Vamos aplicar aqui nesse exemplo como é que ficaria para calcular, então, esses 3 parâmetros, tá? Eu já botei a resposta aqui embaixo, mas como é que fica nesse cara aqui, tá? Que eu acho que é o mais difícil aqui, na real. Tá? Vou botar as 3 equações aqui, primeiro, para vocês verem. Peraí, deixa eu só... Ah, peraí que eu errei aqui. Errei o slide. Com licença. Opa, com licença. Aqui, tá? Então, vou botar aqui, ó. A gente sabe já que para esse circuito que eu botei aqui para vocês, tem que saber identificar. Isso aqui é um divisor de tensão. Por enquanto, nós vimos só 2. Fixa e divisor de tensão. Bateu o olho no cara, viu que é divisor de tensão, já lembra ali na memória qual que é a equação de cada um dos parâmetros. ZI, que é igual a R' paralelo com beta RE, tá? Sendo que R' é R1 paralelo com R2, tá? Quem que é R1 e R2? São os resistores que estão na base do teu transistor, tá? Que estão fazendo um divisor de tensão para a base do teu transistor, tá? Por isso que esse cara se chama divisor de tensão, né? Porque ele polariza a base aqui, ó, por um divisor R1 R2, tá? Essa é a equação do ZI. O que mais tu já anota? Ah, é um divisor de tensão, ZO. ZO é Rzinho O paralelo com Rzão C. Rzinho O é um parâmetro do transistor, que vai ser dado para ti. Por exemplo, está aqui, ó, 100K. Tá? Esse é o Rzinho O. E o Rzão C é o resistor que está no coletor do teu transistor. Aqui está com os nomes, né? Mas às vezes ele vem só com o número. Né? Ou tu não tem o nome escrito lá na placa do amplificador que tu quer ver de verdade. Tu vai ter só o resistor. Daí tu vai ver, o resistor que está ligado no coletor, bom, então esse é o RC. ZI, ZO, e o ganho de tensão, né? O ganho de tensão, AV, ele é menos Rzinho O paralelo com Rzão C, dividido por Rzinho E. Pronto. Puxei as equações. Agora a gente tem que completar elas. Tá? Primeira coisa que a gente calcula sempre é o Rzinho E. Tá? Vamos pegar o verde aqui, por exemplo. Ó. É o Rzinho E, porque tu precisa dele para calcular os parâmetros. Então a primeira coisa que a gente calcula é o Rzinho E. E esse Rzinho E, ele é 26 milivolts, ou seja, 26 vezes 10 na menos 3, dividido pela corrente de emissor quiescente. E aqui que é o grande ponto, ó. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Observa que eu coloquei corrente de emissor quiescente em maiúsculo, tá? Em maiúsculo, porque é a corrente de emissor que circula nesse resistor Rzão E aqui, ó. Ops. Que cruza nesse resistor RE aqui, ó. Essa é a corrente de emissor quiescente. Essa é a corrente de emissor quiescente. Ah, mas a gente disse que circulava 0 de corrente nesse resistor. A gente disse que o capacitor de emissor virou um curto. A gente foi lá e trocou. Ah, não, virou um curto, então não cruza nada de corrente aqui. Isso é verdade na análise AC. Quando a gente fala em quiescente, é o ponto de operação. É a polarização CC. Essa corrente de emissor quiescente, que sempre vai vir no cálculo do RE, essa é a corrente que tu aprendeu a calcular lá em dispositivos 1. Tá? É a corrente CC que passa no emissor. É a corrente CC. Essa corrente que define o ponto de operação. Esse é o único link que a gente tem com dispositivos 1. Tá? Esse é o único link que tu tem. Que tu calcula o IE, esse IE vai dizer o valor do Rzinho E. E aí sim, o Rzinho E para nós é o que interessa. Tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? Tem que calcular o valor... só melhor, vamos explicar melhor aqui. Ó.
essa corrente de emissor aqui, ó, IE quiescente, como eu falei para vocês, ela é CC. Ela é CC. É o ponto quiescente, é o ponto de operação. Se ela é CC, quer dizer que a impedância desse capacitor aqui, ó, lembra do XC? Se ela é CC, a frequência dela é 0 Hz. Se a frequência dessa corrente é 0 Hz, quer dizer que ela não vai para o capacitor, porque ela é 0 Hz. Ela não vai para o capacitor. 0 Hz, a impedância do capacitor é infinita. 1/2πfc. F é 0, impedância infinita. Por isso que CC não passa em capacitor. Então, CC não vai para lá. Então, não tem parcela CC indo para o capacitor. Toda a corrente CC está indo no resistor do emissor. Então, a corrente IE quiescente é a corrente em cima desse resistor aqui. Então, eu vou colocar aqui, eu preciso dessa corrente para calcular o valor do Rzinho E, né? Eu vou até colocar aqui de novo, ó. Rzinho E é igual a 26 milivolts dividido por IE quiescente. Ah, então eu preciso achar IE quiescente para achar o Rzinho E para achar o ganho de tensão. Sim, então vamos achar o IE quiescente. E aí eu estou dizendo para vocês que esse IE quiescente é a corrente que passa no resistor RE. Tá? É a corrente que passa nesse resistor. Bom, se é a corrente que passa num resistor, eu posso calcular a corrente que passa num resistor se eu tenho a tensão nesse resistor. Certo? Eu posso dizer assim, ah, não, IE é a corrente que passa no resistor RE, então é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. É a tensão em cima desse resistor dividido pela resistência. E qual é a tensão que tem nesse resistor aqui? Ó, é a tensão em cima do resistor pela resistência. Eu vou dizer que essa tensão que existe em cima do resistor, vou botar até de outra cor aqui, ó, tá com verde mais claro, eu vou dizer que a tensão que existe em cima desse resistor aqui é a tensão do nó VE. Chamei de VE. E olha que é letra maiúscula, porque a gente está falando em níveis CC, níveis de polarização, tá? É a tensão VE, é a tensão no nó emissor, VE, dividido pela resistência. É a tensão desse ponto até esse ponto, que chamei de VE, dividido pela resistência. Então, vou botar aqui, ó, VE. Então, eu tenho que descobrir qual que é essa tensão VE, e aí eu divido pelo valor da resistência, achei a corrente. Achei a corrente, achei Rzinho E e achei todo o resto. Então, eu tenho que descobrir quanto que é esse valor VE ali. Como é que eu descubro esse valor VE? Deixa eu pegar o vermelho aqui, eu acho que fica melhor. Ó. Como é que eu descubro a tensão nesse nó aqui, que é o nó de emissor? Como é que eu descubro esse VE? Se tu te lembrar lá da análise CC de transistores, tu sabe que existe uma relação entre a tensão nesse nó aqui, que esse aqui é o nó base, para esse nó aqui. Vocês lembram qual é a relação de tensão que existe desse nó para esse nó aqui? Da base para o emissor, existe uma tensão chamada VBE. Existe uma tensão chamada VBE. Existe uma tensão chamada VBE. VBE. E vocês sabem quanto que ela vale. Essa tensão VBE vale 0,7 volts. Ela vale isso. Tá, mas por que que isso é útil para nós? Porque se tu fizer a malha desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, para a referência, a gente tem o quê? Que o VE vai ser a tensão no nó base, a tensão nesse nó aqui, vou pegar pretinho aqui, ó, é a tensão desse nó, menos essa queda de tensão da base para o emissor vai me dar tensão nesse nó. Tensão no nó, menos a queda de tensão, te dá tensão no emissor. Então, menos VBE. A tensão de emissor, a tensão no nó emissor, vou até botar aqui do ladinho, quem sabe fique melhor de enxergar, ó. Tu tem aqui base, aqui tu tem emissor. Tu tem que a queda de tensão daqui para cá é 0,7 volts. Então, se eu disser para ti que nesse nó aqui existe 2,7 volts, a tensão nesse nó aqui é 2 volts. Concorda? Porque a queda de tensão da base para o emissor é 0,7. Sempre vai ter uma queda de tensão 0,7. Então, basta a gente descobrir
qual que é a tensão na base, descontar 0,7 e a gente acha a tensão de emissor. Esse VBE aqui vale 0,7, ó, que a gente sabe quanto é que é. Então, eu tenho que descobrir quanto que é a tensão na base do meu transistor. VB. Quanto que é essa tensão? Por que que todo esse caminho aqui é útil? Porque tem como tu calcular a tensão na base. Como eu disse para vocês, a tensão na base, que é nesse nó aqui, ó, é definida por um divisor de tensão R1 e R2. É um divisor de tensão. A gente diz que a tensão na base aqui, ó, que é a tensão nesse nó, é a tensão dada por um divisor de tensão R1 e R2. Deixa eu pintar ele aqui, ó. Tu sai lá do VCC, R1, R2. Isso aqui é um divisor de tensão. E eu quero saber a tensão no meio desse divisor. Quero saber aqui, ó. Bom, então é um divisor de tensão, exatamente como tu já viu lá em circuitos 1. Então eu posso dizer aqui, ó, deixa eu chamar aqui. Aqui nesse nó a gente tem o VB. VB vai ser o quê? A tensão que tu aplica no divisor, que é o VCC, multiplicado pelo resistor que tu quer saber, que é a tensão aqui de baixo, ó, daqui para referência, é essa tensão que tu quer saber, que é o VB, aqui, ó, VB. Então, multiplicando R2, dividido pela soma dos componentes do divisor, R2 mais R1. Isso é um divisor de tensão, lembra disso lá? Tu tem uma tensão aplicada num divisor de tensão R1 e R2. E eu quero saber a tensão do resistor de baixo, que é a tensão nesse nó. Então, é o quanto que eu apliquei no divisor, que multiplica o resistor de baixo, dividido pela soma dos dois, divisorzinho de tensão. E aí, o que que tem? Aí tu tem, R1 e R2 tu tem, VCC tu tem. Logo, tu acha VB. Achando VB, tu sabe a tensão nesse nó. Desconta o 0,7, tu sabe a tensão no resistor RE. Descontando o 0,7, tu acha a tensão no RE. Dividindo pelo valor da resistência do RE, porque tu tem o valor do RE, tu acha o IE. Achando o IE, tu achou o Rzinho E. Então é um algoritmo, tá, pessoal? Uma receitinha de bolo. Tu calcula esses caras aqui. Porque tu tem todos esses valores. Aqui, eu vou até botar os valores do lado aqui, vamos ver se... Quanto é que dá esse cara aqui? Alguém fez, ó? VCC para nós é quanto? É 22, que multiplica R2. R2 está aqui, ó. 8.200 dividido por R1 mais R2. R2 é 8.200. Alguém faz e aí já me manda. Mais R1 tá aqui, 56K. 56 mil. Mais 56. Esse aqui vai dar para nós o valor do VB. Vou botar aqui embaixo. VB igual. Pegando esse VB e jogando na equação do VE, a gente vai ter menos 0,7. Daqui a gente tira o valor do VE. Jogando esse valor aqui e dividindo pelo valor do RE, RE é 1.500. Daqui eu tiro o valor do IE quiescente. VB 2,81. Todo mundo concorda com o João? Vou botar aqui, ó. 2,81 volts. Tá? Show. Jogando isso aqui na equação, ó, 2,81, a gente acha o valor do VE, tá? Que é a tensão no resistor de emissor. Vai dar 2,11 volts. Aqui. Agora, 2,11 volts entra aqui, ó. 2,11 volts. Dividido por 1.500. Isso aqui vai te dar a corrente de emissor. Tá? Quanto que dá a corrente de emissor daí? 1,4 mili? Show. Isso, 0,014. Então, 1,4 miliampere. Agora eu uso essa corrente para achar o valor do Rzinho E. 26 milivolts dividido por 1,4 miliamperes. Daqui eu tiro o valor do Rzinho E. Quanto é que dá o Rzinho E daí? 19,57 ohms. 18,57. 18 ou 19? Ah, tá. Aí tudo bem. A gente já fazia uma média também, né?
18,57 ohms. Ó, primeira coisa, antes de nós dar continuidade. Esse aqui é um valor que faz sentido de RE, tá? RE é sempre nessa ordem aqui. Rzinho E, tá? É sempre nessa ordem, dezenas de ohms, tá? Se desse perto dos 50 ohms, eu já começaria a estranhar. Se tu achou 200 ohms, tem coisa errada. Se tu achou 1 kΩ, tem coisa errada. Tá? Essa é uma faixa aceitável de Rzinho E. Por que a gente calculou Rzinho E? Porque agora a gente pode calcular os parâmetros do nosso amplificador, que é aplicar direto as equações aqui, ó. Tu tem o valor do Rzinho O, e tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O valor do Rzinho O. Tu tem o valor do Rzão C, que tá aqui, ó. E agora tu tem o valor do Rzinho E, tá aqui. Daí tu consegue achar o valor do AV. Aqui eu já botei a resposta para vocês, tá? Que é menos 342, tá? Eu vou botar em outra cor aqui, vamos calcular em vermelho, ó. Então, o AV, deixa eu botar uma linha. O AV vai ser igual a menos Rzinho O, que é 100K, paralelo com Rzão C, que é 6K8, dividido por Rzinho E, que a gente acabou de calcular, que é 18,57 ohms. Isso aqui tem que dar em torno dos 342 que eu coloquei aqui. Só confere e vê se dá isso mesmo. Menos 342. Impedância de entrada, ela é R', sendo que R' é R1 paralelo com R2, né? R1 paralelo com R2. R1 é 56K, paralelo com R2, que é 8K2. Tudo isso paralelo com beta RE. Nosso beta é 100 e nosso RE é 18,57. Isso aqui, nas minhas contas, deu 1.474. 1.474 ohms. Tá? E, ficou meio apertadinho aqui, mas a gente tem o ZO, que é Rzinho O, que é 100K, paralelo com Rzão C, que é 6K8. Então, vamos ter que ZO fica igual a 6,36 quiloohms. Alguém conferiu aí se está certo essas minhas respostas ou se eu me passei? Aqui é o ganho de tensão, menos 342. O ZI, que é 1.400, e o ZO, que é 6.300. Menos 342. Não esquece, menos. É muito importante esse menos, tá? Porque ele inverte o sinal. Ele inverte a fase do sinal da entrada. Então tem que ter o menos sempre. Ok? Tá, seguinte. Teria que simular isso aqui agora para nós validar, né? Para validar se as nossas equações estão certas, se a resposta está ok, a gente tem que simular. Mas eu vou fazer, próxima aula, essa simulação. Vou montar a simulação do zero de novo com vocês. Tá bem? Ok? Então era isso, gurizada. Se não temos... Se todo mundo conseguiu achar as mesmas respostas, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Muito obrigado. E era isso.